Há 100 anos em nosso país, a moeda vigente eram os réis. Se você possuísse uma moeda que valesse 100 réis, teria o que era chamado de um tostão. A economia era muito divergente na época em relação ao período atual, o que fazia com que 100 réis não conseguissem comprar muito mais do que um cacho de banana, por exemplo. Digamos que o nosso país era muito diferente há 100 anos, e vou falar sobre isso neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Eu sou o Oliver, e fico imensamente feliz com a sua presença. Voltando à questão monetária do Brasil no século passado, acredita-se que 2.000 réis na época compravam apenas uma galinha. Nossa população era de aproximadamente 30 milhões de pessoas, consideravelmente menor do que hoje. Era um tempo de grandes mudanças, em que grande parte da população já morava nos centros urbanos, o que não fez com que o país deixasse de ser uma nação predominantemente agrária, com grandes fazendas. Uma enorme diferença entre o Brasil da década de 20 e o ano de 2022 é a alfabetização. Segundo o IBGE, de acordo com uma pesquisa de 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais foi estimada em 6,6%. No entanto, há 100 anos atrás, a escolaridade era bastante defasada. O analfabetismo atingia 80% dos brasileiros, de forma que muitos não conseguiam sequer escrever o próprio nome. A maioria das operações matemáticas era muito difícil para pessoas sem estudo, que no máximo realizavam cálculos simples utilizando os próprios dedos. Na verdade, ainda não existia um sistema organizado de educação pública como o administrado pelo Ministério da Educação atualmente. Por conta dessa falta de educação, as desigualdades sociais ao longo do território nacional eram tão ou até mais elevadas do que atualmente. Essas desigualdades são fáceis de notar ao observarmos revistas ou jornais da época. Ao contrário do que acontece hoje, com nossa capital em Brasília, há 100 anos a capital nacional era o Rio de Janeiro. Enquanto a coluna social de uma revista de elite trazia fotos de pessoas elegantes em um clube ginástico português, a revista Careta mostrava uma distribuição de brinquedos para crianças carentes na Policlínica de Botafogo. Mesmo assim, muitas pessoas acreditavam que o país estava passando por um grande desenvolvimento. Isso ocorria porque as propagandas da época eram bastante apelativas e focavam nesse suposto desenvolvimento. Um exemplo de propaganda da época é o anúncio de roupas e toucas de banho para serem usadas na praia. O grande armazém Casa Colombo era conhecido por fazer essas propagandas. Você sabe qual outro produto começou a ser vendido nessa época? Os carros. Foi na década de 20 que começaram a ser montados os primeiros carros aqui no Brasil, em São Paulo. Inclusive, vários curiosos se dirigiam às fábricas para ver como era feita a montagem e construção dos veículos. Algumas coisas perigosas eram legalizadas nessa época, como o lança-perfume. Esse entorpecente era amplamente utilizado, principalmente durante as festividades do Carnaval. Vou falar sobre uma marchinha de sucesso no Brasil em 1921, chamada Protocolo. A história dessa música é bastante interessante. O rei Alberto I da Bélgica veio visitar as terras brasileiras, mas não estava muito interessado em seguir protocolos. Ele dispensou várias formalidades e agiu como uma pessoa comum, chegando até a tomar banho de mar na praia de Copacabana. Foi por causa desse episódio que essa marchinha chamada Protocolo foi composta. A letra dizia assim: o rei Alberto, ao pisar neste solo, mandou às favas o protocolo, conquistou logo com feliz maestria dos brasileiros a simpatia. Calma lá, ainda não acabou. Assim, Alberto I ao mundo inteiro deu uma lição, mandou a etiqueta com pirueta, lamber sabão. Ainda falando sobre nobreza, há 100 anos, Gastão de Orleans, o Conde D, foi recebido no Palace Hotel. Ele era um príncipe francês da família Orleans e também era marido de Isabel de Bragança, a famosa Princesa Isabel, princesa imperial do Brasil. Infelizmente, a Princesa Isabel faleceu no ano de 1921. No entanto, o Conde D e seu filho Pedro Alcântara de Orleans e Bragança ainda estavam vivos. O Conde D apareceu em 1922, e como a capital do país era o Rio de Janeiro, a cidade estava repleta de locais importantes. Um exemplo disso era o Palácio Monroe, que infelizmente não existe mais. O edifício abrigava tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, mas foi demolido em 1976.
O jornal O Globo realizou uma campanha pró-demolição com o apoio do arquiteto Lúcio Costa, que chegou a chamar o Monroe, em seus editoriais, de monstrengo da Cinelândia. Outro local importante dessa época, mas que não existe mais, foi a Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos. Algumas fotos mostram a quantidade de pessoas que eram atraídas pelas missas e celebrações religiosas realizadas no templo. O fotógrafo Augusto Malta registrou por meio de fotografias a saída dos fiéis após a última missa realizada na Igreja de São Sebastião. Infelizmente, o templo foi destruído quando o Morro do Castelo, onde estava localizado no Rio, foi demolido durante uma reforma pela qual a região passou. Agora vamos falar um pouco sobre São Paulo, a metrópole conhecida como Sampa. A cidade tinha vários mercadinhos, como os que podiam ser observados logo abaixo do viaduto Santa Efigênia. Além desses pequenos mercados, também existiam várias feiras livres espalhadas pelo território da cidade. A cultura cafeeira ainda proliferava em São Paulo na época. Muitos comemoravam o aumento do preço do café brasileiro em muitos países. Essa mudança e aumento eram consequência das ações intervencionistas do governo brasileiro no mercado de café nacional. Eram operações de defesa para o principal produto exportado pelo Brasil naquele tempo. Outra coisa que acontecia com frequência, especialmente durante o governo do presidente Epitácio Pessoa, eram as revoltas militares. Esses movimentos armados eram tão presentes que posteriormente culminaram no golpe dado por Getúlio Vargas em 1930, que gerou o governo de Vargas pelos próximos anos. Mas agora vamos falar um pouco de futebol. Esse esporte também já fazia parte do cotidiano dos brasileiros, e os campeonatos estaduais eram disputados em todo o território. Em São Paulo, o Corinthians foi o campeão do Campeonato Paulista de 1922. Naquela época, o clube tinha um escudo diferente e superou o Palestra Itália no sistema de pontos corridos. O Palestra Itália, hoje conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras, também já foi campeão. Outro clube campeão na época foi o América, que atualmente não figura mais entre as principais equipes do país. O América precisou disputar o campeonato com os grandes clubes tradicionais que ainda conhecemos hoje, como Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Em Minas Gerais, o campeão foi outro América, o América Mineiro. Por incrível que pareça, um ano antes, em 1921, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro realizaram o primeiro clássico de sua história. Naquela época, o Cruzeiro era chamado de Palestra, e as cores verde e vermelha estavam presentes em seu escudo. Algumas rivalidades entre times no Brasil já duram mais de 100 anos. No quesito moda, para se vestir bem, era necessário utilizar um chapéu. Há um século no Brasil, tanto mulheres quanto homens tinham o costume de usar esse acessório na cabeça. Acredita-se que nessa época existiam pessoas que achavam que a moda estava se tornando muito desleixada. Uma revista chamada Máscara frequentemente reclamava das vestimentas da década de 20 e afirmava que tudo era mais bonito no final do século XIX, quando as mulheres precisavam apertar bem suas roupas na cintura. Os vestidos completamente pretos estavam deixando de ser usados, e algumas mulheres optavam por roupas que mostravam pelo menos um pouco de suas pernas. Os chapéus eram indispensáveis e estavam tão firmemente fixados na cabeça que quase não deixavam os cabelos à mostra. Os coletes extremamente apertados, tão comuns antes, estavam sendo deixados de lado. O Nordeste também era uma região interessante há 100 anos. Em Recife, capital de Pernambuco, já era possível encontrar prédios altos, o que demonstrava o crescimento urbano na época. No interior do sertão, havia grupos de cangaceiros. Os membros do cangaço realizavam saques e roubos contra fazendeiros em ações semelhantes às do bandido Robin Hood. Os policiais volantes frequentemente entravam em confronto com esses bandoleiros do cangaço. Poucos anos depois, um dos jovens cangaceiros aumentaria sua influência e se tornaria líder de um famoso grupo. Esse jovem era Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião. Chegamos ao fim de mais um vídeo e foi possível notar algumas diferenças, mas também algumas semelhanças com o país em que vivemos hoje, não é mesmo? Qual dessas curiosidades mais chamou a sua atenção? Deixe nos comentários. Eu encerro por aqui e nos veremos em uma próxima ocasião. Um grande abraço e tchau!